Olá, mulher com palavra, família com palavra. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito pessoal, um testemunho meu do porquê eu desenvolvi vitiligo, né? Vitiligo é uma doença autoimune, onde o nosso corpo deixa de produzir a melanina, né? A gente vai perdendo a pigmentação da pele da gente. E tudo começou em 2018 na minha vida. 2018 na minha vida foi um ano muito difícil, um ano marcado por provações. Foi um ano onde eu tive dificuldade, onde eu passei por um problema muito sério de relacionamentos, uma dificuldade, uma situação muito séria ministerial que me machucou e com certeza machuquei pessoas, porque quando a gente está machucado a gente acaba machucando, mas sofri, me frustrei, me decepcionei, uma angústia veio no meu coração, porque sabe aquelas coisas assim que a gente nunca imagina viver e a gente vive. E tudo isso aconteceu na minha vida em 2018, algo que me marcou, me machucou, eu sofri, doeu. E 2018 foi um ano também que eu fiz 40 anos e quando eu tinha 37 eu comecei a orar pelos meus 40 anos, porque eu falava, Deus, faz que fazer 40, é um ano de maturidade, eu quero algo especial, uma unção especial. E aí, o 4 na Bíblia, o número 4, 40 na Bíblia, significa prova, provação. Então, em 2018 eu fui provada, passei por grandes provações. Situações assim que me desestruturou, que me abalou, que me bagunçou, que me feriu. E nesse tempo, Deus me cercou com mulheres, com pessoas que me amavam para me apoiar, para me cuidar, com pastoras amigas que intercederam por mim. E Deus ministrou meu coração muito com um mentor chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Foi um ano onde eu sofri muito, foi muito difícil as situações que nós passamos e Paulo me mentoreou. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, Paulo está indo para Macedônia, se eu não me engano, e a palavra de Deus fala que ele diz assim, que ele estava vivendo uma situação na vida dele de lutas por fora e temores por dentro. E a minha vida estava assim, em 2018, lutas por fora que geraram temores, que geraram angústias por dentro. E aí a Bíblia diz, Paulo diz assim, que quando ele estava vivendo essa fase, Deus enviou Tito, que trouxe consolo para ele. Então eu aprendi com Paulo que em momentos de lutas, em momentos de tribulações, em momentos de provações, em momentos de frustrações e de sofrimento, Deus envia pessoas para o nosso coração, Deus envia pessoas para a nossa vida para trazer consolo. Aprenda isso e agradeça a Deus por isso. 2018 foi um ano que ficou marcado na minha vida por causa de provas, por causa de frustrações, por causa de sofrimento. Mas foi um ano onde ficou marcado na minha vida que Deus trouxe Titos para a minha vida. Mulheres de Deus, pastoras de Deus, pessoas de Deus que me consolaram, que me amaram e que me cuidaram. E minha vida toda bagunçada emocionalmente, né, em 2018, e quando chegou em 2019 nós nos mudamos, nós fomos transferidos para Curitiba. E mudança gera bagunça. Você vai mudar, a tua casa vira uma bagunça, você chega em outro lugar, a casa tá uma bagunça. Então a gente já tava bagunçada e vem uma mudança que firmou mais a bagunça. Então em 2019 eu me estiquei, eu me doei para cuidar da minha casa, para cuidar das minhas filhas, para proteger elas, para ajudar meu marido, ajudar no nosso ministério. Me dediquei e mesmo machucada, mesmo sofrendo e mesmo com toda essa bagunça. E aí, nesse tempo, Deus me abençoou com esse projeto Mulher com Palavra. Então, outra coisa que eu aprendi é que no meio da luta, no meio do sofrimento, em 2 Coríntios também, 4, Paulo fala assim que nós somos vaso de barro, mas que dentro de nós tem um tesouro. Então, não importa a nossa fragilidade. Eu estava frágil, eu estava machucada, eu estava doída, cansada, esgotada, vaso de barro. Mas dentro de nós contém um tesouro incrível. E esse tesouro incrível, no momento de dor, no momento de sofrimento, Deus me abençoou com esse projeto. Com o projeto Mulher com Palavra. Mas aí no finalzinho de 2019 as coisas foram se acalmando. E eu comecei a respirar. E aí eu fui percebendo umas manchinhas que saíram aqui no meu pescoço, umas manchinhas brancas e na minha virilha. E já fiquei atenta. Mas final de ano, dezembro, tanta coisa na igreja acontecendo. Depois a gente saiu uns dias de férias em janeiro. Quando eu voltei em fevereiro, meu pescoço estava todo branco.
minhas axilas, tinha manchas brancas, minha virilha, atrás, né, aqui atrás da minha nuca, meu cabelo, tem uma mecha bem branca do meu cabelo, e eu já me liguei o que que era. Mas aí fui na dermatologista e ela me olhou, fez o exame clínico e falou assim: Débora, você tem vitiligo. Ela falou, mas vamos fazer uma biópsia para constar, ter um diagnóstico, né? Então ela tirou um pedacinho da minha pele aqui na nuca e o diagnóstico veio. No laudo veio escrito vitiligo causado por situações emocionais, tá escrito, né? E voltei pro consultório, a dermato pegou, falou assim, nós vamos te tratar com medicação, então eu tomei remédio, passei remédio, pomadas, e ela falou assim, o vitiligo não tem cura, ele é indolor, ele não é contagioso, mas ele não tem cura. Então nós vamos fazer de tudo para ele estacionar. Mas aí ela falou assim, dificilmente vai regredir, mas nós vamos cuidar para ele estacionar. E ela falou, e como ele foi causado? Ela perguntou para mim, na tua casa tem alguém com vitiligo, alguém na tua família? Eu falei, não. Então, como ele tem uma causa emocional, eu preciso que você cuide do teu coração, das tuas emoções. Eu quero que você vá buscar um psicólogo, uma terapia. Então, eu comecei um tratamento terapêutico com a Silvana Calisto, lá em Curitiba, maravilhosa. E aí, depois de um tempo com ela, ela foi me dar uma devolutiva do que estava acontecendo comigo, que causou até o vitiligo, onde eu somatizei. Ela fala, Débora, você está em luto por perdas e dores. Não morreu ninguém na minha vida, mas morreram sonhos, morreram relacionamentos, teve perdas na minha vida. E eu estava então de luto e ela falou assim, o teu corpo somatizou isso. E aí passei um tempo com ela, depois recebi alta da terapia, aprendi a lidar com essa sensação de luto e de perda e tratando o vitiligo, né? Minha alimentação precisou mudar absurdamente e orando. E aí Deus tratou comigo de novo, através de Paulo em 2 Coríntios, quando a Bíblia, 2 Coríntios 12, 9 e 10, quando Paulo fala assim que na fraqueza dele, ele se alegrava na fraqueza dele. Porque Deus fala assim para ele, a minha graça te basta e o meu poder é aperfeiçoado quando você tá fraco. E aí Paulo fala assim, eu me alegro nas minhas fraquezas, seja nas perseguições, seja nas tribulações, nas necessidades, nas angústias, porque quando sou fraco é que sou forte. E isso foi ministrando a minha vida, porque eu estava ainda num tempo de cura e aí eu olhava no espelho aquelas manchas no meu corpo e eu lembrava das coisas que tinham acontecido e falava, Deus, eu fiquei marcada de tal forma que o meu corpo somatizou. E aí eu comecei a orar e cuidado, né, com todos os recursos que a médica me orientou e com as coisas que a psicóloga me ensinou, e orar na palavra e falar, Deus, toma o meu coração. Eu quero ter essa alegria que Paulo fala, de me alegrar na minha fraqueza. E queridos, isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu e você temos fraquezas. Mas quando a gente aprende a depender de Deus, a buscar no Senhor em momentos de dores, de angústias, eu cresci absurdamente nesse tempo de prova. Eu tive experiências com Deus que de outra forma eu não teria. Eu amadureci em situações que de outra forma talvez eu não amadureceria. Deus tratou minha alma, Deus tratou o meu coração, o meu caráter. Amadurecimento no meio da prova. Porque quando eu sou fraca, eu começo a experimentar uma força. E eu falava assim para Deus, Deus, eu não quero conversar, eu não quero caminhar, eu tô machucada, eu não quero. E Deus falou assim, Débora, experimenta da minha força, experimenta do meu poder. E mesmo na perseguição, mesmo na necessidade, mesmo nas fraquezas, você vai ver o que vai acontecer. E o meu ministério foi fortalecido. Deus foi firmando ainda mais o meu chamado pastoral. Deus foi firmando o meu ministério no meio da minha fraqueza, porque eu percebi que não sou eu que faço. Não são as minhas dores que faz, não são as pessoas ao meu redor que faz o que eu preciso fazer, que faz o que Deus me chamou para fazer. É Deus na minha vida. Hoje eu posso dizer como Paulo, a tua graça me basta, porque na minha fraqueza eu sou aperfeiçoada através do teu poder. Tenho vitiligo, ele regrediu, né? Ele não só estacionou, ele diminuiu muito, porque eu sei que é o Senhor mostrando para mim o poder dele. O meu ministério avançou, Deus me curou de situações incríveis. Então eu posso dizer e queria que você experimentasse isso, sabe? Está sendo provado. Teu corpo está somatizando coisas que você está vivendo. Lembra que nesse meio, quando você está passando por lutas por fora e temores por dentro, Deus envia pessoas
Titos na tua vida para te consolar. Lembra que mesmo você sendo um vaso de barro, dentro de você tem um tesouro que no meio da prova, no meio da somatização, no meio da doença, no meio da angústia, esse tesouro vai brilhar. E aí brilhou na minha vida com Mulher com Palavra. Depois, no meio do vitiligo, no meio do tratamento, Deus fortaleceu o meu chamado. Deus fortaleceu o meu ministério, porque quando eu sou fraca e busco em Deus, eu conheço a força dele. Então eu falo, Deus, obrigado pelas perseguições, obrigado pela necessidade, obrigada pelas coisas que passei, porque daí eu me senti tão fraca e me apoiei no Senhor e busquei o Senhor, e a tua graça capacitadora me fortaleceu. Essa é a minha experiência com o vitiligo. O vitiligo não me parou, ele tentou me inibir. Ele tentou me constranger, ele tentou, quando eu olhava para as marcas, ele tentou me lembrar das coisas que eu passei. Mas eu me permiti ser marcada pela palavra de Deus. Essas marcas são muito pequenas, perto da marca que esta palavra faz na minha vida. E esse é meu desejo e a minha oração por você. Amém?